Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu tô indo fazer um vídeo bem diferente aqui. Na verdade esse vídeo aqui é um projeto que eu tenho no canal já faz anos já, realmente é um projeto que... já era pra estar completo na verdade esse meu projeto, só que acabou acontecendo um monte de coisa e acabou que não deu pra terminar esse projeto aqui, né? Pra quem não sabe, alguns anos atrás aí, antes de Beyblade ser um dos maiores focos do canal, o maior foco do canal era jogos de carta, né? Card games e cartinhas de banco em si. Então, antes de eu ter os 10 mil inscritos, eu tava com um projeto de pra quando eu chegasse nos 10 mil, eu ia trazer isso aqui pra vocês, né? Que seria o quê? Seria um jogo de cartas do KG Center, um jogo de cartas que eu tô criando aí, né? Então, o que essa agenda velha tem a ver aqui? Essa agenda é de 2014, como vocês podem ver, ela realmente é bem velha. E nessa agenda é onde tá todo o meu projeto aí, desse meu jogo de cartas, né? Aqui eu tenho todas as regras que eu tava criando pra esse jogo de cartas, né? Então vocês podem ver aqui que era o nome, KG Cards. Eu não sei se eu pus a data aqui. Realmente eu não pus a data de quando eu comecei a criar esse jogo aqui. Mas eu lembro que eu tinha começado a criar esse jogo aqui antes dos 10 mil inscritos, né? E é uma ideia que eu meio que deixei de lado, na verdade, é um projeto meio que eu deixei de lado, acabou acontecendo várias outras coisas e não deu pra continuar. Nessa época eu não tava nem desenhando tanto, assim, então meus desenhos estavam bem ruinzinho nessa época ainda. Mas aí, esses dias atrás, eu achei um canal aí no YouTube, o canal chama Lionel Lucas. Se eu lembrar, eu coloco o link do canal dele aí na descrição. E ele é um canal onde ele tem um jogo de cartas, né? Então ele faz vídeo desenhando as cartas, ele pega ideias de inscritos pra criar cartas, né? Aí eu falei, quer saber, como eu tenho essa minha ideia desse meu jogo de cartas aqui mesmo, né? Já tá, acho que há uns 3 anos, se não me engano, essa ideia parada aqui. Eu falei, eu vou tentar fazer o mesmo estilinho assim, né? Eu tenho esse meu jogo de cartas aqui, eu vou pegar ideias de vocês e eu vou fazer vídeos criando as cartas com vocês aí, né? Eu acho que seria mais interessante. Aqui eu tenho as regras, né? Depois eu faço um vídeo falando só as regras. Aqui, esse jogo não foi testado ainda, né? Então, tem muitas coisas aqui que eu preciso testar. Mas basicamente ele vai ser uma mistura de Pokémon com Yu-Gi-Oh!, com Vanguard. Então ele é um jogo bem que eu misturei tudo aí, né? E acabei criando meu próprio jogo aqui. O nome do jogo eu não tenho esse nome beta, que é o KG Cards, né? Eu já tenho o básico do jogo, pelo que tá escrito aqui, que eu acabei de achar esse papel aqui. Eu já tenho... A história eu ainda não preciso fazer. Eu ainda preciso fazer, quer dizer, né? Eu ainda não tenho. Mas eu tenho aqui, tipo, todo o básico da Season 1, né? Pra quem não sabe, jogos de carta caseiro lá fora, né? Estados Unidos, Canadá, se não me engano, jogos de cartas caseiros tem uma comunidade muito grande. Aqui no Brasil eu vi poucas pessoas que fazem jogos de cartas caseiros. Eu acho que eu vi umas 3 pessoas só. Que eu vi, pelo menos, né? Deve ter mais por aí, mas que eu vi aqui no Brasil tem só umas 3 pessoas que faz jogo de carta caseiro, né? Lá fora, né? Na gringa tem até empresas que você manda o desenho das suas cartas e eles fazem booster pra vocês. Então, além de você poder comprar suas cartas, você pode comprar os boosters das cartas e fica lá no site deles, né? Então, se a pessoa pedir, tipo, quer comprar o seu jogo, ela pode comprar direto do site deles aqueles boosters, né? Com seus desenhos, tudo. Eu acho isso muito interessante. Realmente, eu acho muito legal isso, né? Infelizmente, no Brasil, essa não é uma cultura que a gente tem ainda, pelo menos não por enquanto, né? Quem sabe a gente não começa aí a aumentar essa cultura de jogos de cartas caseiros, né? Então tem o básico aqui, realmente faz muito tempo que eu não vejo isso, então eu não me lembro muito bem. Mas pelo que eu me lembro, eu já tinha a minha Season 1 praticamente pronta, né, das cartas, que seriam 101 cartas, né? Ao todo seriam 50 criaturas, 10 criaturas por habitat, né? Eu ia ter 5 habitats aqui, que seria Floresta, o Yin Yang, Deserto... o que tá escrito aqui? Acho que é Mar, e Lua, parece. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Esse aqui era um habitat da Season 2, quando eu fosse fazer, né? Então esse aqui ainda não faz parte. Então, seriam 50 criaturas, cada habitat teria 10 monstros, né? 15 equipamentos, 25 magias, uma carta secreta, aí teria 10 habitats, né? Que seria habitat seria mais ou menos de Invisimals, como se fosse as cartas de habitat mesmo, né? Você colocaria ali, né? E seria 2 tipos pra cada habitat aí, né? Então era um jogo que, tipo, a primeira season seria 101 cartas, então seria bem pouca cartas aí, digamos, de passagem, né? E basicamente essa aqui seria a Season 1, né? Aqui eu tava com algumas ideias de cartas, né? Como eu falei, são 101 cartas, ia ser 101 cartas, né? Isso aqui eu acho que é outra coisa, deixa eu falar. Isso aqui era de quando eu comecei a desenhar. Na verdade, isso aqui foi uma das coisas que eu voltei a focar em desenho aí, foi pra poder fazer essas cartas aqui, né? Aí aqui eu tinha feito mais ou menos como é que ia ser o design de uma carta, né? Isso aqui é tudo coisa beta, né? Então esse aqui, os monstros, ele possui ataque e bloque, né? E estrelas. Quem alcançava 100 estrelas primeiros ganhava o jogo. Quanto mais estrelas um monstro tiver, mais forte ele é. Monstros fusão... ou com sacrifício, a parte que seria de Yu-Gi-Oh, né? Equipamentos e magias, cura de estrelas, aumentar ataque.
Evolution e Sacrifício. Aí teria a carta comum, incomum, rara e a secreta, né? Aí aqui seria mais ou menos como seria o design da carta. Teria o ataque aqui embaixo, o bloco, um monstro aqui. Aqui teria uma parte do habitat e a descrição dela, né? Aí aqui o nome do monstro e o número de estrelas que o monstro tem, né? E a parte de trás seria a caixa de cards aqui. E essa parte de trás aqui seria mais ou menos como seria o campinho, né? Como eu falei, isso aqui é coisa tipo de uns 3 anos atrás, então provavelmente eu conseguiria melhorar um pouco isso aqui se eu for revisitar mesmo essa minha ideia aqui, né? Então, aqui eu teria a carta dos monstros, né? Você poderia ter 2 monstros em campo. Aí aqui seria a carta do habitat no meio. Aí cada monstro poderia equipar um equipamento nele. Aí aqui atrás seria 2 espaços para magia permanente e 2 espaços para magia instantânea, né? Cemitério, deck, e aqui seria as estrelas, que seria o que você estaria recolhendo nesse pequeno ideia aqui, né? Aqui eu tinha umas estrelas que eu tava pegando, e na verdade isso aqui veio de brinde em alguma coisa, aí eu só coloquei aqui pra me lembrar das estrelas, né? Mas seria mais ou menos os marcadores, digamos assim. E aqui eu tinha algumas ideias de cartas já que eu tava fazendo, tá bem esboção aqui, como vocês podem ver, né? Esse aqui tá horrível. Aí até foi por causa desse desenho aqui que eu tava fazendo que eu comecei a voltar a desenhar aí, porque esse desenho aqui ficou horrível, né? Então tava só meio que aqui seria mais ou menos a ideia das cartas que eu tava fazendo, né? Esse aqui seria mais ou menos um monstro meio que principal aí, digamos, que seria do habitat de floresta, né? Então, eu desenho muito esse bichinho aqui, pra quem me conhece aí no canal sabe que esse é um bichinho que eu sempre tô desenhando aí. Então ele seria meio que o monstro principal. Aqui era as ideias das cartas, né? Conforme eu ia tendo ideia, eu já ia colocando num papel pra fazer os desenhos, né? Aqui era a Espada da Justiça. Aqui era uma carta que eu ia fazer uma homenagem a uns inscritos, que seria... Esse aqui seria o J-Turbo, né? Do J-Turbo aí. Não sei o que tá escrito aqui. Pote alguma coisa, realmente não sei. Não me lembro. Temei. Nossa, era tudo. Eu lembro que isso aqui era tudo asas. Asas era uma carta de equipamento, né? Eu lembro que isso aqui, uma grande parte era. Eu tava fazendo. Ah, isso aqui era do TMA solo, se eu não me engano. Uma grande parte eu tava fazendo homenagem pros meus parceiros aí, né? Isso aqui é o Bladers, que seria o Warriors Bladers aí. Aí aqui seria o quê? Não sei, realmente eu não tô enxergando o que tá escrito ali. Xamã, que seria uma carta aí de um guerreiro também, né? Chamada do Outro Mundo. Aqui também era só um esbocinho que eu tava fazendo da bola de energia. Era meio que parece um Rasengan, né? Uma coisa assim, mas era uma bola de energia. Aqui era o personagem mais fraco do jogo, que era o Snug. Ele ia ter 100 de ataque e 100 de block, né? Aí depois eu ia ter o Elite Snug, né? Que era só isso aqui, eu ia ter que mudar a cor do casco, né? Que ele ia ter, se não me engano, 100 de ataque, mas se não me engano a defesa dele ia ser 1000. Que se não me engano ele ia ter a defesa máxima aí do jogo, né? Aqui era o Diga, ele é meio que um pudinzinho, né? Eu ia até refazer esse desenho, eu coloquei meio que uma cor laranja atrás do olho dele, mas ficou ruim, aí depois eu ia refazer. Aqui era o Candile, né? Candile também. Ele era uma vela, né? Como vocês podem ver. E ele ia ter um... Ele ia ter tipo uma habilidade especial que você ia poder virar ele. Aí ele ia virar tipo como se fosse outro bichinho, né? Então ele é um bichinho que na verdade ele é como se tivesse 2 faces. Então se ele tivesse num modo o ataque seria maior, se ele tivesse no outro modo o bloco dele seria maior, né? Essa é a ideia dessa carta aqui. O que tá escrito aqui? Anel de defesa. Aqui seria o Deus da Morte, né? O Shinigami, Foice. E aqui o Ayrton, que ia ser um outro personagem, né? Que é o nosso amigo Ayrton Costa aí. Então, basicamente aqui seria os personagens que eu tinha criado, né? Aqui essa é uma fadinha, ela ia ser da floresta também. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Árvore das Estrelas, recupera 3 estrelas, esse aqui seria, eu acho que uma magia. E Snug Boss seria seria o contrário do Elite Snug, né? Que o Elite Snug teria defesa máxima, o Snug Boss teria ataque máximo, né? Então seria basicamente os 3 Snugs aí. O Snug seria o normalzinho, que é 100, fraco tudo. O Snug Boss ele seria 1000 de ataques e 100 de defesa, se não me engano 0 de defesa. E o Elite Snug era o contrário, que seria 100 de defesa, de bloco, né, e 0 de ataque. Então essas aqui eram umas ideias de cartas que eu já tava tendo pra criar, né, mas aí eu acabei parando de fazer esse jogo porque eu não tava conseguindo desenhar as cartas, né. Mas aí pra quem não sabe, agora eu fiquei tipo 2 anos treinando desenho aí, mais ou menos, né, não direto, mas eu fiquei 2 anos treinando desenho, então eu creio que agora eu consiga, tipo, voltar a desenhar essas cartas, né. Então eu provavelmente vou redesenhar tudo, realmente não tem tanta coisa redesenhada, mas eu vou redesenhar tudo usando essas ideias, né. Como eu falei aqui, eu tinha até o design das cartas aqui, então é só eu fazer meio que um protótipo aí, ver como é que fica pra poder começar a desenhar mesmo, né? E eu vou começar a fazer, tipo, isso uma série do canal aí, que seria eu criando essas cartas e terminando o jogo, né? Eu vou fazer depois um vídeo mostrando as regras, o vídeo de agora já tá muito grande, mas aí eu vou fazer um vídeo mais ou menos mostrando as regras. Primeiro eu quero fazer
eu quero fazer umas cartas, né, de primeiro, tipo, ter pelo menos toda a floresta pronta, assim, pra poder mostrar mais ou menos as regras aí, né? Ou então tentar já criar 101 cartas dessa primeira season também, pra poder ter toda... poder fazer um teste mesmo, assim, digamos, né? Então, esse aqui é mais ou menos o jogo de cartas, né, que eu tô criando, como eu falei, eu comecei a criar isso aqui uns 3 anos atrás e acabou que meio que ficou parado, mas agora eu tô pretendendo colocar esse joguinho de cartas aqui pra frente aí, né? Quando eu terminar de fazer as cartas, provavelmente eu vou colocar elas no meu site pra qualquer um que quiser baixar e imprimir, poder baixar e imprimir, né? Eu não creio que eu vou conseguir arranjar alguém que faça as cartas em si, né? Nem que fosse essas cartinhas de banca mesmo que a gente compra por aí, mas eu não acho que eu encontre alguém que realmente imprima as cartas em carta, mesmo carta de banca, pra que desse pra distribuir pra todo mundo aí, né? Ou até vender, quem sabe. Mas então, caso eu não ache, eu não consiga isso, eu vou fazer as cartas e depois eu escaneio todas e deixo no meu site aí pra vocês imprimirem e cada um poder jogar, né? Isso depois que estiver pronto, então até isso aqui ficar pronto vai demorar um pouco, né? Como eu falei, eu vou fazendo em série, então provavelmente eu vou fazendo junto com vocês aí essas cartas, né? Algumas eu vou fazer por fora, mas uma grande parte eu vou fazer por dentro. E eu acabei só lembrando desse vídeo aqui, como eu falei, eu achei aquele canal do Lionel Lucas e eu lembrei que eu tinha essa agenda aqui, que tinha tudo isso anotado. Aqui mais pra frente, se não me engano, eu tenho até um outro jogo de carta que eu tinha criado, na verdade... Se não me engano, esse outro jogo de cartas aqui, cadê? Eu tinha... Esse outro jogo de cartas aqui eu meio que vi ele num sonho. Uma vez eu sonhei com esse jogo de cartas aqui, aí eu só anotei rápido tudo pra não esquecer, né? Mas quem sabe mais pra frente a gente não faz isso aí. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou começar a fazer com vocês esse jogo de cartas aqui. Então, eu me dei ideias aí pra cartas também, caso vocês queiram, né? Eu vou depois fazer um outro vídeo. Eu vou fazer tipo umas 10, 15 cartas. Eu vou fazer um outro vídeo aí mostrando pra vocês mais ou menos como é que funciona, assim. Só pra vocês terem uma noção e poderem me dar ideias aí, né? Mas esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E